Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 4. Vamos juntos? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Antes de eu iniciar a exposição propriamente dita deste sermão, eu queria abrir um parênteses aqui. Eu quero tratar de algo porque são poucas as oportunidades que a gente tem de tratar sobre isso. É que os dois maiores e mais fundamentais eventos da igreja cristã, da nova aliança, acontecem exatamente num domingo, o primeiro dia da semana. A ressurreição, ela acontece no domingo, né? Se você der uma olhada no Antigo Testamento, lá vai falar que eles deveriam aguardar 7 semanas, né? E no 50º dia, eles então celebrariam essa festa, a festa de Pentecostes. Ou seja, os discípulos estavam aqui reunidos no dia da descida do Espírito, no domingo, né? Ou seja, a garantia da nossa justificação, que é a ressurreição, acontece no domingo. A garantia da nossa santificação e da nossa capacitação acontece num domingo, né? Por que a igreja cristã ela não se reúne no sábado? A gente podia passar aqui e tratar uma série de outros textos, né? Mas depois da morte de Cristo, os discípulos só se encontram reunidos como discípulos de Cristo no primeiro dia da semana. Todas as outras vezes que você vê os discípulos no sábado reunidos, eles não estavam reunidos para adorar Cristo. Eles estavam indo até uma sinagoga no sábado, porque era o dia da reunião dos judeus, para ali eles compartilharem o Evangelho. Em todo o Novo Testamento, não há um único versículo ordenando a igreja a continuar reunindo no sábado. E a gente vê os discípulos sempre reunindo no domingo. E nós temos um livro inteiro, que é a carta de Paulo aos Gálatas, para poder demonstrar a quebra da lei. Se nós olharmos aqui após a morte de Cristo, os discípulos vão estar sempre reunidos no primeiro dia da semana. Inclusive lá em Atos capítulo 20, no versículo 7, os discípulos se reúnem para celebrar a ceia. Quando? No primeiro dia da semana, né? Paulo orienta a igreja a contribuir financeiramente, a separar as suas contribuições durante a semana, para que quando eles se encontrassem no primeiro dia da semana, eles pudessem então entregar as suas ofertas, né? Então, eu queria aproveitar esse texto para poder abrir esse parênteses, porque às vezes nós somos confrontados. Por que vocês se reúnem no domingo e não no sábado? Por que guardam o domingo e não o sábado? Está aqui, né? Porque a igreja cristã, no Novo Testamento, os apóstolos, os discípulos, passaram a se reunir no primeiro dia da semana. Dito isso, voltemos para o texto. Fechamos o parênteses. Aqui começa o sermão de fato, né? O texto de Atos que nós lemos é um dos textos mais comentados e ao mesmo tempo um dos mais mal compreendidos das Escrituras, né? Há quem se fixe aqui nos fenômenos que estão acontecendo, mas eles se esquecem, eles focam na fenomenologia da ocorrência, mas se esquecem do protagonista, se esquecem do Espírito, que é aqui o ensino, né? Quando a Escritura apresenta algo como fundamento,
nós precisamos olhar para o fundamento. E o fundamento aqui é que nós somos capacitados pelo Espírito. O dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito, é uma divisão entre o antes e o depois. Por isso eu afirmei, antes de começar o sermão, que é aqui que dá início à igreja cristã. Nós, às vezes, quando pegamos a Bíblia, nós falamos o Antigo Testamento, aí vamos até Malaquias. O Novo Testamento começa em Mateus. Mas, a bem da verdade, todo o período da vida de Cristo, Cristo está vivendo ainda sob a lei. Jesus Cristo estava vivendo debaixo das leis do Antigo Testamento. Quando ele está indo para a cruz, que ele reúne os discípulos para celebrar a última Páscoa, a primeira ceia, num dia de domingo, ele toma o cálice e fala: este é o cálice da nova aliança. Por que nova aliança? Porque ele estava rompendo com a antiga, ele estava agora estabelecendo os princípios, ele estava colocando, edificando sobre a antiga aliança a nova aliança. Mas era necessário que se cumprisse aquilo que ele havia dito. Se você se lembrar, no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus promete que depois que ele fosse, ele enviaria um outro Consolador. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E é nesse momento, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, que nós estamos vendo esse derramar do Espírito. Os discípulos, 120 deles, reunidos num cenáculo, eles estavam ali em obediência a uma ordenança de Cristo. O dia de Pentecostes não é o final de alguma coisa, é o começo, é o início da igreja, é o disparo, é a largada, é o ponto de ignição da missão de que a igreja agora deveria ir até os confins da terra. É isso que está acontecendo. Então, a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ela está cumprindo algo que já vinha predito desde o Antigo Testamento. O profeta Joel, ele fala a respeito disso. O Senhor Jesus, ele também fala que antes de iniciar a igreja, ele enviaria um outro Consolador. E há algo interessante, porque alguns podem pegar e falar: quer dizer, pastor, que no início da igreja os discípulos não tinham Espírito? Tinham, mas ainda não tinham a sua plenitude. Eles ainda não haviam recebido por completo. Lembra que Jesus Cristo, num determinado momento, ele falando com os discípulos a respeito do envio do Espírito Santo, ele então diz assim: olha, eu vos concedo o Espírito, eu vos dou o Espírito, eu sopro sobre vocês o Espírito. Ou seja, os discípulos haviam recebido de Cristo esta unção que vinha do Espírito, mas eles ainda não haviam recebido por completo. Então, para que nós possamos compreender, o Espírito Santo está em todos aqueles que recebem a Cristo. Os discípulos haviam recebido, antes do dia de Pentecostes, a promessa e haviam recebido uma prova, algo para que eles pudessem experimentar. Mas agora, no dia de Pentecostes, o Espírito será derramado sobre eles e eles então o receberão por completo. Para nós, já não haverá mais essa necessidade. No dia em que você se rendeu a Cristo, no dia que você conheceu Cristo como Senhor e Salvador, no dia da sua salvação, você recebeu o Espírito. Não é preciso uma nova inauguração, é uma única vez. Para poder ilustrar isso de forma muito prática, muito simples, em agosto de 2020, eu vim aqui a esta igreja pela primeira vez e preguei para algumas pessoas nessa igreja. Nós estávamos ainda sob a pandemia. E naquele evento, o conselho, então, sentou comigo e convidou: pastor, o senhor gostaria de vir e pastorear esta igreja a partir do ano de 2021? E nós, então, ali acertamos. Foi marcado uma data, foi marcado um dia. E quando nós chegamos no ano de 2021, em janeiro de 2021, no segundo domingo, eu cheguei à igreja.
foi o meu culto de inauguração. Ali, de fato, eu fui apresentado como o pastor da igreja. De lá para cá, sistematicamente, quem prega na igreja sou eu. Quem pastoreia a igreja sou eu. O início foi um só. Foi o evento da minha chegada e do início do pastoreio. De lá para cá é a continuidade. Agosto foi como que o primeiro contato. Quando Cristo está dizendo para os discípulos, eu vos dou o meu Espírito, eles estavam tendo o primeiro contato. No dia de Pentecostes, o Espírito está sendo derramado. E agora a igreja o tem para todo sempre. E quando Cristo está falando que vai enviar um outro Consolador, ele usa uma palavra muito específica, que é Paráclitos. É aquele que é chamado para ficar ao lado. Não necessariamente ao lado, porque o Espírito habita em nós, mas para estar junto conosco. Se você fizer aí uma pesquisa em várias traduções, você vai encontrar Consolador, advogado, ajudador, mas nenhuma dessas traduções captura tudo. O importante é que nós tenhamos que compreender que o Espírito Santo está com todos aqueles que recebem a obra consumada de Jesus Cristo. Você compreendeu que Cristo morreu na cruz para pagar o preço do teu pecado? Você se rendeu a Ele pela fé, você aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que você então fala, eu não tenho nada que eu possa fazer para ser salvo, pois Cristo já fez tudo, Ele pagou todo o preço, e eu o recebo pela fé. Você automaticamente recebe o Espírito Santo, É o mesmo Espírito que vai, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, diz que o Espírito veio para poder nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. O mesmo Espírito que acusa os incrédulos é o Espírito que nos ajuda na nossa caminhada. O mesmo Espírito que convence do pecado é o mesmo que nos conduz ao arrependimento. E aqui há algumas lições que nós temos que aprender antes de nós chegarmos no dia de Pentecostes. Se você voltar aí na sua Bíblia, lá em Atos, no capítulo 1, Jesus vai dar uma ordem para os discípulos. E a ordem está no verso de número 4. Jesus vai dizer para eles, olha, não se afastem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não se afastem, esperem a promessa do Pai. É a ordem de Jesus, E os discípulos, quando estão agora reunidos no cenáculo, eles estavam em obediência ativa. Eles se mantinham nas proximidades de Jerusalém. Eles estavam ali. O texto vai nos dizer que eles estavam reunidos no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, alguns dias antes, 50 e poucos dias antes, Jesus Cristo estava naquele mesmo Jardim das Oliveiras, em agonia, em aflição. É quando Jesus está suando sangue. É o seu momento de maior aflição. Jesus estava, o Jardim do Getsemane está no sopé do Monte das Oliveiras. E agora Jesus está no alto do Monte das Oliveiras, ele passou pelo jardim, chegou até o alto, e ele então está instruindo os discípulos. O texto de Atos é maravilhoso quando você conecta com isso. Por quê? Porque no jardim do Getsemane, Jesus está sofrendo, está angustiado por aquilo que ele tem que passar. Agora, no alto do Monte das Oliveiras, ele passa de novo pelo jardim, e ele está ali agora já cumprido tudo que ele tinha que fazer. Ele venceu a sua aflição. O cálice não lhe foi passado, ele o tomou todo. O sangue que ele suou no jardim do Getsemane não foi absolutamente nada diante do sangue que ele derramou no Gólgota. Mas agora, no alto do Monte das Oliveiras, Jesus diz para os discípulos, agora vocês voltem para Jerusalém, aguardem a promessa do Pai, até que vocês sejam revestidos de poder. Mas o texto vai dizer
que ali, naquele lugar, no Monte das Oliveiras, ele começou a ser assunto aos céus. Os discípulos foram vendo Jesus se retirando da terra, voando, flutuando, até ele desaparecer nas nuvens. E enquanto eles estão tendo esta visão, enquanto eles estão vendo, e certamente maravilhados, né? Eles estão vendo um homem, um ser humano, né? Que está saindo do chão, indo em direção aos céus. Mas aí naquele momento, eles veem anjos, e os anjos então dizem: por que vocês estão aqui ainda? Do mesmo modo que vocês viram ele subir, ele voltará. Se você volta no Antigo Testamento, nas profecias, diz que quando Jesus voltar, ele voltará pisando no Monte das Oliveiras. A volta de Jesus será no mesmo lugar de onde ele partiu. E é ali do Monte das Oliveiras que ele vai descer, vai atravessar de novo o Getsemane e vai em direção agora a Jerusalém e vai entrar pelo portão do triunfo. É maravilhoso você pensar nisso. E aqui agora nós estamos com os discípulos maravilhados. E agora então eles passam a obedecer. Eles vão para o cenáculo e eles estão ali orando, eles estão buscando, eles não estão paralisados. Eles vivem a expectativa do cumprimento da promessa. Qual promessa? O derramamento, a descida, o revestimento de poder. A ordem de Cristo é cristalina, é clara. Olha o verso de número 12 do capítulo 1. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Verso de número 14. Todos estes perseveraram unânimes no templo, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 120 pessoas que perseveravam. Os discípulos, mais vários outros que caminhavam com Jesus, mais a sua mãe, mais os seus irmãos. Então, meus queridos, para que nós possamos alcançar a promessa, e a promessa de Cristo era que eles seriam revestidos de poder, há 3 lições muito práticas e rápidas que eu quero passar. A primeira é obedecer. A segunda é crer. E a terceira é perseverar. Os discípulos obedeceram. Obedientemente, eles voltam para Jerusalém. Eles não se afastam. Eles creem. Por isso, se dedicam à oração. Mas percebam, eles vão além de simplesmente orar. O versículo de número 14, lá de Atos capítulo 1, vai usar que eles perseveraram unânimes em oração. A palavra grega que é usada aqui, a tradução dela é literalmente, eles aderiram firmemente, eles se dedicaram com persistência constante. Os discípulos, diante da promessa, eles queriam alcançar, por isso eles obedecem, eles creem, eles perseveram. Eles não esperam de forma passiva. Eles esperam de forma ativa. A perseverança em oração é a manifestação da nossa fé. É Davi aguardando o reino prometido enquanto ele estava fugindo de Saul. É o patriarca Abraão aguardando o filho prometido enquanto Sara ficava velha dia após dia. É a igreja primitiva, os discípulos aguardando o Espírito prometido, o poder prometido enquanto eles oravam. Somos nós que devemos aguardar ativamente a volta de Jesus Cristo. Assim como os discípulos aguardaram em obediência, em fé, em perseverança, o revestimento de poder, nós, de forma obediente, em fé e perseverantemente, aguardamos a volta de Jesus. E aqui tem algumas implicações para nós. Quantas vezes nós substituímos a espera orante pela atividade frenética? Quantas vezes
nós sufocamos a reunião semanal de oração, porque nós achamos que não precisamos nos reunir para isso. Os 120, eles não tinham um programa para o Espírito vir. Eles tinham apenas a promessa. Enquanto eles aguardavam a promessa, perseverantemente, eles se reuniam para estar em oração. É por isso, meus queridos, que toda terça-feira, quando nós temos reunião de oração, e nós vemos a igreja às vezes vazia, o coração se entristece. Porque se os discípulos tivessem tido esse mesmo espírito, esta mesma atitude, talvez a história da igreja teria sido diferente e para pior. Nós precisamos aprender com estas coisas. Os discípulos, eles só tinham isso, tinham a promessa. E eles obedeciam, criam, perseveravam. Meus irmãos, entendam. A oração é o canal pelo qual as bênçãos de Deus fluem da fonte da graça. Se a oração é o canal ele não produz água. O canal, ele é por onde a água passa. Mas entenda aqui, o canal não produz a água para ela passar. Mas se não tiver o canal, a água não chega. A oração é este canal pelo qual a bênção de Deus pode chegar até nós. Voltemos lá para Atos, capítulo 2, as lições que nós podemos aprender ali no cenáculo, né? O versículo 2 diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa aonde os discípulos estavam, né? Aqui nós vamos ver alguns sinais. Lucas vai descrever 3 fenômenos que acompanham o derramamento do Espírito. E nós precisamos aqui compreender este princípio hermenêutico antes de nós analisarmos. São sinais, não fins. São manifestações do poder de Deus, mas não o fim em si mesmo. O sinal, ele aponta para além de si mesmo. Então nós precisamos olhar para esse texto e nós precisamos entender o que ele está nos dizendo. Quando você está na estrada, indo para um determinado lugar, aí você vê uma placa, a placa está te indicando, olha, o teu destino, a cidade para onde você está indo está a tantos quilômetros. Você não para na placa, a placa foi o sinal. Você obedece a placa e continua seguindo até você chegar aonde você está pretendendo. É o que vale aqui. Nós precisamos olhar para os sinais e não pararmos nos sinais. É irmos em direção a estes sinais para que nós possamos alcançar a mesma promessa, né? É o que fica para nós. É o ensino que nós precisamos tirar daqui. E o primeiro sinal que nós vemos é o vento, né? É a soberania irresistível do Espírito. O texto não diz que havia um vento. Eles ouvem um barulho, um som como de um vento, né? Não é um fenômeno meteorológico, é só o barulho, né? É um som sobrenatural, de origem celeste. E o som vem de repente, vem sem aviso, vem sem preparação, né? Sem método, não há técnica que pudesse produzir. Deixa eu te chamar a atenção para algo que às vezes você não percebe no texto. Porque muitas das vezes, enquanto eu estava pesquisando imagens para poder colocar no PowerPoint, a maioria não, todas elas me mostravam discípulos em pé ou de joelhos, né, e a chama sobre os discípulos estavam orando, né? Pastor, por que o senhor pode dizer isso? O judeu, ele orava ou prostrado, ou ele se prostrava, ou ele se ajoelhava, ou ele então ficava de pé. O judeu, ele não tinha o costume de orar, nem sentado, nem deitado. O único que nós vamos encontrar deitado em oração, né, é o rei que estava morrendo. Todos os outros meios do judeu orar, ele está normalmente ou em pé,
ou de joelhos, ou prostrados. Se você olhar no texto, os discípulos estavam assentados. Talvez ouvindo alguma instrução, talvez batendo um papo. Eles perseveravam em oração, mas naquele momento eles não estavam orando. Não havia vento, não havia oração, não havia um preparo, não havia uma orquestração. De repente, de surpresa, quando sem esperar, sem aviso, sem preparação, sem nada que pudesse produzir, Jesus já havia usado essa figura quando ele estava conversando com Nicodemos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, ele diz para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está aqui dizendo é exatamente o que está acontecendo aqui. O Espírito Santo, meus queridos, não é uma força que nós manejamos. Ele é a terceira pessoa da Trindade e é Ele que nos maneja. É Ele que nos controla. Ele é soberano, não é domesticável. Ele não pode ser enquadrado em fórmulas. Ele não pode ser reproduzido por técnicas. É muito fácil nós mandarmos confeccionar uma faixa e colocarmos aqui na avenida, deixarmos durante a semana toda, prometendo no próximo domingo, grande culto com manifestação de poder, com a descida do Espírito, com milagres. Isso só vai fazer propaganda. Ninguém controla a agenda de Deus. Ninguém. Ninguém pode prometer o dia que vai acontecer manifestação de poder. O dia que o Espírito vai se manifestar. Ele não é domesticável. Ele é soberano. Ele não é uma força. Não somos nós que manipulamos o Espírito. É Ele que trabalha em nós. Então, como é que nós fazemos? Nós nos colocamos diante dele. Imagine um pescador que tem o costume de usar um barco à vela. Ele aprende a controlar as velas para que o vento possa levar. E a técnica é tão apurada que mesmo o vento estando vindo de forma contrária, ele consegue virar a vela e fazer com que o barco capture a força do vento e o impulsione para frente. Tudo que ele faz é abrir a vela e capturar o vento. É tudo que nós podemos fazer. É usarmos os meios de graça. A palavra, a oração, a ceia, a comunhão, a participação nos cultos. É usarmos os meios de graça e sermos direcionados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que aquele que anda no Espírito, ele não satisfaz o desejo da sua carne. Então, nós precisamos lançar mão disso, nós precisamos nos posicionar diante do Espírito e nós vamos sermos direcionados de acordo com o local para onde Ele nos apontar. O pastor Rick Warren, num de seus livros, ele falando a respeito do crescimento da igreja, e ele fala no livro Uma Igreja com Propósito, que a oração dele não é para que Deus abençoe aquilo que a igreja está fazendo. Ele diz que ora e fala assim: Senhor, nos ajude a fazer aquilo que o Senhor já está abençoando. Ele fala assim: o surfista, ele não fabrica a onda, ele pega a onda que o mar lhe entrega. Então nós, como igreja, como crentes, nós não temos que fabricar avivamento. Nós pegamos aquilo que o Senhor derrama sobre nós, nós pegamos aquilo que o Senhor nos dá, e ali nós sairemos e seremos vitoriosos. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus está nos mandando. Então, este vento que sopra é para poder dizer que o Espírito Santo é soberano, ele é irresistível. Quando ele decide, está decidido. Ele é Deus. Ele não é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma luz, não é um arrepio. É a terceira pessoa da Trindade, Deus
todo-poderoso, soberano, eternamente Deus. Aquele que estava no princípio da criação, aquele que estava junto com Cristo na cruz, aquele que estava agora capacitando a igreja, é o Espírito Santo de Deus, o soberano, aquele que nos converte, aquele que nos convence, aquele que nos leva ao arrependimento. A segunda figura que nós temos aqui é o fogo, né? E o fogo é a presença purificadora de Deus. Porque de repente apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O texto não nos permite entender, nenhum comentarista, exegeta vai conseguir explicar isso de forma plena, porque não é possível no texto, né? Nós não sabemos se apareceu uma grande chama, uma grande labareda, e ela se dividiu e se colocou sobre os discípulos, se veio essas labaredas, estas línguas de fogo, e vieram caindo, se posicionando sobre os discípulos, ou se simplesmente elas apareceram sobre os discípulos. Mas o fogo aqui é para mostrar essa presença purificadora, né? O fogo é o símbolo mais recorrente no Antigo Testamento da presença santa de Deus, né? Deus se manifesta a Moisés na sarça que ardia e não se consumia, era o fogo. Deus guiou Israel pela peregrinação no deserto com uma coluna de fogo. Quando Deus desce no Monte Sinai, ele desce em fogo, né? Deus consome o sacrifício de Elias no Monte Carmelo, ele manda fogo, né? O fogo divino é a presença, é a atuação, é o Deus Santíssimo entrando em contato com o mundo, com a criação. E o Espírito Santo aqui, ele está vindo como fogo, não é para destruir, é para refinar. É a ilustração que eu creio que todos conhecem a respeito do ouro, né? Quando você pega o ouro, recolhe o ouro em Minas, ele não vem ali todo purificado, ele vem cheio de impurezas. Há uma série de outros minérios que estão grudados naquela rocha, e eles precisam pegar aquela rocha que tem ouro, eles então vão passá-la pelo fogo, ela vai ser aquecida até 1000 graus, porque no final o que sobra é ouro. O ferro será queimado, a prata será retirada, né? O níquel que está ali presente também é tirado, até que sobre o refino, o puro, o ouro. O que o fogo vai fazer ali, o que o fogo de Deus faz sobre nós, é nos refinar, é queimar as nossas próprias impurezas. É assim que o Espírito Santo atua na nossa vida. Ele traz à luz aquilo que precisa ser mortificado. É Ele que nos convence do nosso erro. É Ele que vai falar ao nosso espírito e apontar o nosso pecado, né? É Ele que vai expor aquilo que está escondido. É o Espírito Santo que vai revelar a impureza do nosso coração, aquilo que às vezes nós relutamos para reconhecer. Eu já falei aqui na igreja em alguns momentos, e vou repetir em vários outros, né, que de vez em quando você devia fazer uma experiência de entrar no seu quarto, trancar a sua porta e se dedicar à oração, e você começar a oração dizendo: Senhor, traz diante de mim, traz para a minha mente, esquadrinha o meu coração, esquadrinha a minha vida e me mostra tudo aquilo que tem ofendido a tua santidade. Traz, Senhor, diante dos meus olhos, para que eu seja convencido do meu pecado. E tudo aquilo que você for se lembrando, e na medida que você for se lembrando, você começa a confessar a Deus, mas dê nome ao teu pecado. Algo do tipo, se você olhou com intenção impura para alguém do sexo oposto, e se Deus trouxe isso para você, se você tem se agradado com dancinhas sensuais do TikTok ou quer que seja, se você tem se regozijado com essas novelinhas coreanas e você começa a idealizar a sua vida romântica daquele jeito, a Bíblia chama isso de adultério. Então você vai falar diante de Deus: Senhor,
eu tenho sido um adúltero. Se você tem cultivado no seu coração raiz de amargura em relação a alguém, se você não tem perdoado alguém, você vai falar com Deus: Senhor, eu tenho sido um homicida. Dê nome ao teu pecado. Não confessa o teu pecado no atacado. Vá no varejo, pecado por pecado, nome por nome. Peça ao Espírito Santo que esquadrinhe o teu coração, que verifique a tua mente, que te discirna as suas intenções. E a presença do fogo purificador do Espírito Santo vai te levar ao arrependimento, porque é Ele que nos conduz ao arrependimento. E entenda, meus queridos, se você fizer isso de forma sincera, se você fizer isso com intencionalidade, na maior parte das vezes, se não em todas, você vai terminar essa oração chorando, porque você vai ser confrontado com a santidade de Deus, e você vai ver quão grande pecador você é. O fogo que veio sobre os discípulos em Pentecostes não era decorativo, era funcional. O fogo do Espírito não nos poupa do calor, ele nos livra da escória. Ele queima em nós aquilo que não presta, é aquilo que não deveria estar em nós. Ele está agindo em nós para que nós possamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Perceba a distribuição das línguas de fogo, né? Pousaram sobre cada um dos discípulos, né? Não foi só sobre os apóstolos. Lembra? Ali havia mulheres, ali havia jovens, ali havia velhos. Não diz se havia crianças, mas havia ali vários tipos de pessoas. O derramamento do Espírito não foi sobre a liderança, foi sobre todos os 120 que estavam ali. Eu vou adiantar aqui no texto, vá comigo no versículo 14 e acompanhe comigo. Então Pedro, porque Pedro vai explicar o que aconteceu, se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Atente para esta expressão: derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, porque isso quebra as barreiras humanas, né? Agora, o acesso a Deus já não é mais para algumas categorias de pessoas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo operava de forma até seletiva. Ele vinha sobre reis, vinha sobre sacerdotes, ele vinha sobre profetas, ele vinha sobre artífices para tarefas específicas, mas ele podia ser retirado. O Espírito que veio sobre o rei Saul foi retirado do rei Saul. Mas Deus fez uma promessa através do profeta Joel. E a promessa era sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens, sobre velhos, sobre servos, sobre as servas. No Antigo Testamento, as mulheres eram sistematicamente excluídas de funções proféticas institucionais, né? Em Pentecostes, o Espírito quebra a barreira do gênero, né? As filhas profetizarão tanto quanto os filhos. No Antigo Testamento, né, a sabedoria era inerente aos mais idosos. Os jovens eram considerados imaturos para o ministério profético.
Em Pentecostes, o Espírito Santo quebra a barreira geracional. A hierarquia etária não existe mais. No Antigo Testamento, os escravos não tinham direito à voz, não tinham direito nem acesso ao sagrado institucional. Em Pentecostes, o Espírito Santo quebra a barreira da classe social. Os escravos, os servos e as servas também recebiam do Espírito. E atentem para o verbo derramar. Não é um gotejamento, não é simplesmente umedecer. É um dilúvio da graça. É o derramar de forma total, completa, irrestrita. O acesso à unção de Deus não é para uma elite espiritual. É para todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Toda a humanidade, toda a classe de pessoas, jovens, velhos, homens, mulheres, senhores, servos. Qual que é o problema? É que nós às vezes nos esquecemos que vivemos sob a nova aliança. E nos parecemos muitas das vezes como mendigos espirituais, esperando que o pastor, que o líder, que o sacerdote, que o ungido de Deus. Se você está em Cristo, o Espírito Santo foi derramado sobre você. Todos nós somos um. O pastor não é mais do que você. O pastor é um contigo, que tem um dom, que tem um chamado, que tem uma capacitação específica para compor o corpo de Cristo. O presbítero, o diácono, aquela irmãzinha da igreja, que sustenta a igreja nos joelhos, cada um com a sua função, e todos cheios, plenos, ou pelo menos deveríamos estar cheios, ou pelo menos deveríamos estar plenos do Espírito Santo, porque o derramar foi para todos, foi sobre a sua vida. O Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida para que você possa servir. O Espírito Santo te capacitou para que você possa ter a unção que vem do alto. E por que o Espírito Santo escolheu este sinal? Porque Ele é soberano. Porque Ele é Deus. Finalmente, meus queridos, o poder que vem do alto nos dá o sinal missiológico do Espírito. Agora, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Este é o sinal mais polêmico. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado para que você compreenda o teor dessa mensagem. Eu tenho que tratar esse texto com um cuidado redobrado, porque há décadas, há pouco mais de um século, desde o chamado avivamento da Rua Azusa, esse texto tem sido fruto de polêmica. Então, o apóstolo Lucas, ou melhor, Lucas, que era auxiliar do apóstolo Paulo, ele usa um termo grego aqui, que é heterais glossais, outras línguas. Não é línguas diferentes, não é línguas estranhas, são línguas idiomáticas. É só você olhar, se você seguir aí o próprio texto, no versículo 8 ao 11, vai confirmar que era idioma que estava presente, Porque ali havia pelo menos 15 regiões geográficas distintas, E eles ouviam os discípulos falar em sua própria língua, em seu próprio, e o termo grego vai ser no seu próprio dialeto, na sua língua de nascimento, E agora, por que o Espírito Santo agora também resolve usar este sinal? Ele usa o fogo, porque Deus é soberano,
Por que ele resolve aqui usar línguas? E a resposta é missiológica. Lembra, lá em Atos capítulo 1, quando Jesus fala para eles ficarem nas cercanias de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder? O versículo de número 8 de capítulo 1 vai dizer que eles, a partir deste recebimento do Espírito, desse derramar do Espírito, eles seriam testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Qual que é o maior obstáculo humano à missão de pregar o Evangelho? São os idiomas, são as línguas. Se você pegar o Henrique e soltar o Henrique no Japão, eu não vou conseguir pedir nem água. A única palavra que eu conheço em japonês, Kai Mononi Ikimasu, significa supermercado, não é nem aonde fica. E não me pergunte por que eu decorei isso, porque eu também não sei. E sei contar em japonês, porque fiz artes marciais. Mas também acho que isso não vai me ajudar em muita coisa. Muito menos a pregar o Evangelho. Se me colocar entre os árabes, tudo que eu sei falar é Yesu. Só. Se eu colocar você, não preciso te levar para muito longe. Se eu colocar você dentro de uma das diversas tribos que nós temos aqui no Acre, muito provavelmente você também não saberá se comunicar com eles se eles não souberem português. Essa é a maior barreira, E agora o Espírito Santo, ele está aqui mostrando e fazendo com que os discípulos falem no novo idioma, Para quê? Porque o primeiro obstáculo é vencido no derramar do Espírito. O Pentecostes inaugura a era missionária da igreja. Falando em diversos idiomas, as pelo menos 15 nações ali representadas já começam a ser alcançadas. No final desse texto, de Atos capítulo 2, milhares se converterão. Os 120 receberam poder. Não foi para a sua edificação, foi para pregar o Evangelho. O que os ouvintes ouviam eles falarem? Das grandezas de Deus. Era isso. Por que Deus derramou sobre a sua vida o Espírito Santo? Para que você possa falar das grandezas de Deus. Pastor, como eu sei se eu estou cheio do Espírito Santo? Fácil. Você tem falado das grandezas de Deus para os seus amigos? Você tem pregado o Evangelho? Sem ter sido um evangelista? Você tem orado por missões? Você tem contribuído financeiramente para os missionários? Você tem investido tempo, recursos no avanço do Evangelho? É isso que aquele que está cheio do Espírito Santo faz. Manifesta as grandezas de Deus. A mensagem é clara, meus queridos. Não há fronteiras linguísticas para o Evangelho. O Deus que criou todas as línguas usa essas línguas para proclamar a sua glória. É impossível sermos cheios do Espírito e não falarmos do amor de Jesus. E não basta que a gente saiba o que aconteceu em Pentecostes. Não basta eu saber que hoje, 50 dias depois da festa da ressurreição, do chamado domingo de Páscoa, acontece o domingo de Pentecostes. Não basta eu saber, não basta eu conhecer o que está acontecendo em Atos capítulo 2. Eu tenho que saber o que Atos 2 quer de mim. O que Atos capítulo 2 quer de você? E aqui o texto se torna confortante e perturbador. Confortante é porque
nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E perturbador, porque eu preciso colocar isso em prática. Eu não posso sair daqui do jeito que eu entrei. Eu tenho que ler, a mensagem está ali na porta. Eu tenho que sair para servir, porque eu entrei para adorar. Eu tenho que agora colocar isso na minha prática. Eu tenho que fazer isso o meu projeto de vida, né? Quando John Owen está falando sobre esta alegria de receber o Espírito, John Owen é um grande teólogo do período dos puritanos. Ele diz que quando o crente anda no Espírito, ele mantém-se na palavra, na oração, na comunhão e nos meios de graça. E o Espírito opera livremente. E onde o Espírito opera livremente, a mortificação do pecado torna-se possível. Onde o pecado é mortificado, a fé cresce vigorosa. Onde a fé cresce, o amor a Deus e ao próximo floresce. E onde o amor floresce, a alegria transborda, porque sua fonte não está neste mundo. A alegria de sermos cheios do Espírito, de termos comunhão com Deus, não pode ser artificial. Não pode ser algo movido pelo entusiasmo humano. É o gozo, a alegria que não depende das circunstâncias. Pode estar tudo dando errado, mas eu tenho a certeza da salvação. A enfermidade pode ter chegado na minha casa, mas eu tenho a alegria de que na eternidade eu não vou ficar mais doente. O luto pode ter me alcançado, mas na eternidade, para aqueles que estão em Cristo, não haverá mais choro, não haverá mais dor, né? A alegria da salvação é aquilo que faz com que nós possamos continuar perseverantemente a nossa caminhada cristã, obedecendo, crendo e cumprindo aquilo que Ele nos mandou fazer. Então, eu quero encerrar com 3 apelos diferentes, né? Para que você possa manter a sua chama acesa. O primeiro, para aquele que ainda não crê. Se você ainda não conhece Jesus, ou se você ainda não se rendeu a Jesus, se você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te dizer que o Espírito Santo está aqui nesta noite. Ele está presente. E a função dele é convencer o mundo do pecado. Se você tem sido incomodado, se o seu coração arde diante do pecado e você percebe, eu estou fazendo isso errado, isso daqui não está certo, eu sei que isso afronta a santidade de Deus, é o Espírito Santo te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então esse desconforto que você sente é exatamente a obra do Espírito Santo. Não resista, se entregue, confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador. O Espírito que te convence é o Espírito que te regenera. Você não precisa levantar a mão, você não precisa vir aqui à frente. Tudo que você precisa fazer é aí no lugar que você está. Você falar, Senhor, eu quero Cristo, eu recebo Cristo, eu quero ser transformado, eu reconheço o meu pecado. A porta está aberta e Cristo recebe todos os pecadores. O segundo é que os meios de graça é que nos ajudam a vencer a frieza espiritual. Isso aqui é para aquele que crê, mas deu uma esfriada na fé, né? Havia fogo, havia alegria, havia comunhão, mas agora caiu na rotina, virou obrigação, né? Então, não desista, permaneça firme, né? Através da oração, através da pregação, através de jejuns, através de todos os meios de graça, você pode ser fortalecido. E terceiro, é para aquele que ainda está firme. Continue. Não apague o espírito. Não entristeça o espírito, né? A frase mais perigosa para todo crente é: eu sei como isso funciona. Essa é uma frase
que você tem que tomar cuidado. Todas as vezes que você achar que você é crente o suficiente, é porque você está caminhando para a destruição. É porque você está se rendendo à carne. E aquele que anda no Espírito jamais cede aos desejos da carne. Então, permaneça firme. Continue sendo cheio, permaneça na palavra, persevere na oração, mantenha a sua comunhão. O mesmo Espírito que veio no Pentecostes ainda opera e ele continua operando através da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, e só a igreja de Cristo é o único meio que nós temos para termos essa comunhão uns com os outros. Porque salvação Cristo conquistou para nós na cruz. E o Espírito Santo nos convenceu disso. E é por isso que nós estamos aqui. Amém?